Abraão e Jacó são figuras centrais na história bíblica, ambos escolhidos por Deus para dar início a uma linhagem que seria abençoada e prosperaria grandemente. A vida desses patriarcas é um exemplo claro de como a obediência e a fé nos princípios divinos podem levar à bênção e à prosperidade. Abraão, originalmente chamado Abrão, foi chamado por Deus para sair de sua terra natal e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Ele obedeceu sem hesitar, demonstrando uma fé inabalável. Deus fez um pacto com Abraão, prometendo-lhe que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia da praia, Gênesis capítulo 15 verso 5. Esse pacto incluía não apenas bênçãos espirituais, mas também materiais. Abraão tornou-se um homem extremamente rico em gado, prata e ouro, Gênesis capítulo 13 verso 2. Jacó, neto de Abraão, também foi grandemente abençoado. Mesmo tendo começado sua vida de forma difícil, enfrentando a ira de seu irmão Esaú e sendo forçado a fugir, Jacó manteve sua fé em Deus. No caminho, teve uma visão de uma escada que chegava ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. Deus reafirmou a ele as promessas feitas a Abraão: "Em a tua descendência será como o pó da terra. Em ti na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra." Gênesis capítulo 28 verso 14. Ao longo dos anos, Jacó trabalhou arduamente, com a bênção de Deus, acumulou grande riqueza, incluindo muitos rebanhos, servos e posses, Gênesis capítulo 30 verso 43. O princípio fundamental que guiou a vida de Abraão e Jacó foi a obediência inabalável à voz de Deus e a confiança plena nas promessas divinas. Eles não questionaram o chamado de Deus, mesmo quando as circunstâncias eram adversas. Além disso, demonstraram generosidade e integridade, características essenciais para prosperar segundo os princípios de Deus. Abraão, por exemplo, resgatou seu sobrinho Ló e recusou-se a aceitar riquezas do rei de Sodoma, afirmando que não queria que ninguém dissesse que o havia enriquecido, Gênesis capítulo 14 verso 22 e 23. Essa atitude mostra sua confiança total em Deus como a fonte de sua bênção. Outros exemplos bíblicos de pessoas que enriqueceram seguindo os princípios divinos incluem: 1. José, filho de Jacó. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, mas, devido à sua fidelidade e sabedoria dada por Deus, tornou-se o segundo homem mais poderoso do Egito, administrando toda a terra durante um período de fome severa. Gênesis capítulo 41 verso 39 e 41. 2. Salomão, filho de Davi. Salomão pediu a Deus sabedoria para governar o povo, e Deus, além da sabedoria, lhe deu riquezas e honra como nenhum outro rei antes dele. 1 Reis capítulo 3 verso 11 e 13. 3. Jó. Jó era um homem íntegro e temente a Deus. Mesmo após perder tudo, manteve sua fé. Deus o abençoou no final, dando-lhe o dobro de tudo o que possuía antes. Jó capítulo 42 verso 10. Nos dias de hoje, esses mesmos princípios podem ser aplicados para alcançar a bênção e a prosperidade. A obediência a Deus, a integridade, o trabalho árduo e a confiança nas promessas divinas são chaves para a prosperidade. Devemos seguir os princípios bíblicos de generosidade, honestidade e fé inabalável, crendo que Deus é o provedor de todas as coisas. Os princípios que levam à prosperidade e riquezas segundo a Bíblia estão profundamente enraizados em valores espirituais e morais que refletem a vontade de Deus para seus filhos. Ao longo das Escrituras, Deus nos revela os caminhos que devemos seguir para experimentar sua bênção, tanto material quanto espiritual. A seguir, explano alguns desses princípios, juntamente com passagens bíblicas que os sustentam. 1. Obediência a Deus. A obediência à palavra de Deus é um princípio fundamental para a prosperidade. Deus prometeu a Abraão que sua descendência seria grandemente abençoada porque ele obedeceu à sua voz. Gênesis capítulo 22 verso 18. Em Deuteronômio 28, vemos que Deus promete bênçãos materiais, saúde e proteção àqueles que obedecem aos seus mandamentos. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Deuteronômio capítulo 28 verso 1 e 2. 2. Fé e confiança em Deus. A fé é a base de toda a vida cristã e é fundamental para receber as promessas de Deus.
Abraão é conhecido como o pai da fé porque creu nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Romanos capítulo 4 verso 18 e 21. A fé que ele demonstrou levou à realização das promessas divinas, incluindo sua prosperidade material e a de seus descendentes. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11 verso 6. 3. Trabalho diligente e honestidade. A Bíblia ensina que o trabalho diligente e honestidade são caminhos para a prosperidade. Salomão, em seus provérbios, enfatiza repetidamente que o trabalho árduo conduz ao sucesso, enquanto a preguiça leva à pobreza. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios capítulo 13 verso 4. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios capítulo 3 verso 9 e 10. Aqui, Salomão destaca a importância de ser fiel em devolver a Deus as primícias, ou seja, os primeiros frutos de nosso trabalho, como sinal de gratidão e reconhecimento de que Ele é o provedor de todas as coisas. Esse princípio de generosidade e devolução a Deus é um caminho seguro para experimentar a prosperidade. 4. Generosidade e compartilhamento. Um coração generoso atrai a bênção de Deus. Ao longo das Escrituras, vemos que aqueles que abençoam os outros também são abençoados. A história de Jó é um exemplo marcante de como a generosidade e o amor ao próximo atraem a bênção divina, mesmo em meio a grandes provações. Há quem dê generosamente, e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar, e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios capítulo 11 verso 24 e 25. Lembrem-se disso, quem semeia pouco, também colherá pouco, e quem semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Segundo aos Coríntios capítulo 9 versos 6 e 7. 5. Busca do reino de Deus em primeiro lugar. Jesus nos ensina a priorizar o reino de Deus acima de tudo. Quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, Ele cuida de todas as nossas necessidades materiais. Essa é uma promessa que se estende a todos os aspectos da nossa vida, incluindo nossas finanças. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6 verso 33. 6. Sabedoria divina. Salomão pediu a Deus sabedoria para governar o povo de Israel, e Deus lhe deu não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra como nenhum outro rei antes ou depois dele. 1 Reis capítulo 3 versos 11 e 13. A sabedoria divina nos ajuda a tomar decisões acertadas, a gerir bem os recursos que Deus nos dá, e a evitar armadilhas financeiras. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que a mercadoria da prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Provérbios capítulo 3 verso 13 e 14. 7. Dependência de Deus e humildade. Reconhecer que Deus é a fonte de todas as coisas e depender dele com humildade é essencial para receber suas bênçãos. Quando nos colocamos nas mãos de Deus, reconhecendo que sem Ele nada podemos, abrimos as portas para que Ele nos prospere de acordo com sua vontade. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3 versos 5 e 6. A aplicação nos dias de hoje. Para aplicar esses princípios nos dias atuais, é necessário cultivar um relacionamento íntimo com Deus, ser fiel em seguir seus mandamentos, e ter uma atitude de confiança e dependência de sua provisão. Devemos trabalhar com diligência, ser generosos com os recursos que Deus nos confia, buscar sabedoria em nossas decisões financeiras e manter a humildade, reconhecendo que tudo o que temos vem dele. A prosperidade bíblica não se limita à riqueza material, ela abrange a saúde, a paz, o bem-estar espiritual e a satisfação plena em Deus. Quando seguimos esses princípios,
estamos não apenas caminhando para uma vida próspera, mas também alinhando nossa vida com a vontade de Deus, o que traz a verdadeira alegria e contentamento. A Bíblia contém vários versículos que falam sobre riqueza, prosperidade e a maneira correta de lidar com os bens materiais. A seguir estão alguns dos principais versículos que abordam esse tema, com a devida referência de capítulo e versículo. 1. Deuteronômio capítulo 8 versículo 18. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como hoje se vê. Neste versículo, Deus deixa claro que é Ele quem dá a capacidade de adquirir riquezas, sempre com o propósito de confirmar sua aliança. 2. Provérbios capítulo 10 versículo 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Aqui vemos que a verdadeira riqueza e prosperidade vem como resultado da bênção de Deus, e essa bênção não traz preocupações ou problemas, mas paz. 3. Provérbios capítulo 3 versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Este versículo ensina a importância de honrar a Deus com o que temos, prometendo que, ao fazer isso, nossas necessidades materiais serão supridas abundantemente. 4. Salmos capítulo 112 versículo 1 e 3. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Este salmo fala da prosperidade e riqueza que acompanham aqueles que temem a Deus e obedecem aos seus mandamentos. 5. Filipenses capítulo 4 versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Paulo afirma aqui que Deus é fiel para suprir todas as nossas necessidades, de acordo com sua riqueza e glória em Cristo. 6. Mateus capítulo 6 versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus ensina que a prioridade deve ser buscar o reino de Deus. Quando isso é feito, todas as outras necessidades, incluindo as materiais, serão supridas por Deus. 7. 2 Coríntios capítulo 9 versículos 6 e 8. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também colherá, e o que semeia em abundância também colherá. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Paulo ensina o princípio da generosidade, mostrando que quem semeia com generosidade colherá abundantemente, e que Deus é capaz de prover de forma abundante. 8. Provérbios capítulo 13 versículo 11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Aqui vemos o valor do trabalho árduo e honesto como caminho para o aumento e prosperidade. 9. Josué capítulo 1 versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A obediência à palavra de Deus é apresentada como um princípio fundamental para a prosperidade e sucesso em todas as áreas da vida. 10. Provérbios capítulo 21 versículo 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva tende à pobreza. Salomão destaca a importância de planejar com sabedoria e agir com diligência para alcançar prosperidade. 11. Malaquias capítulo 3 versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Este versículo ensina o princípio do dízimo e promete a bênção abundante de Deus àqueles que são fiéis em devolver uma parte do que recebem. 12. Lucas capítulo 6 versículo 38. Dai, e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão,
porque com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Jesus ensina o princípio da generosidade, garantindo que, à medida que somos generosos, também receberemos abundantemente. 13. Eclesiastes capítulo 5 versículo 19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Salomão reconhece que as riquezas e a capacidade de desfrutá-las são dons de Deus. 14. 1 Timóteo capítulo 6 versículo 17 e 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Aqui Paulo ensina que, embora a riqueza em si não seja condenada, é essencial que os ricos confiem em Deus, e não nas riquezas, e usem seus bens para abençoar os outros. Esses versículos mostram que Deus é o provedor e que a prosperidade bíblica vai além das riquezas materiais, envolvendo também bênçãos espirituais e uma vida justa diante de Deus. Ao seguir os princípios divinos, como a obediência, a fé, o trabalho diligente, a generosidade e a confiança em Deus, a prosperidade pode ser experimentada em todas as áreas da vida. 15. Deuteronômio capítulo 28 versículo 1 e 2. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. 16. Josué capítulo 1 versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. 17. Provérbios capítulo 3 versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. 18. Provérbios capítulo 10 versículo 22. A bênção do Senhor enriquece, e, com ela, ele não traz desgosto. 19. Salmos capítulo 1 versículo 1 e 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. 20. Mateus capítulo 6 versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 21. Filipenses capítulo 4 versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. 22. Malaquias capítulo 3 versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. 23. Provérbios capítulo 22 versículo 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. 24. Salmos capítulo 112 versículo 1 e 3. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. 25. 3 João capítulo 1 versículo 2. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 26. Lucas capítulo 6 versículo 38. Dai, e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Esses versículos mostram que a prosperidade e a riqueza, segundo a Bíblia, estão profundamente conectadas com a obediência a Deus, a generosidade, o temor do Senhor,
e a confiança nele como a fonte de toda provisão. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amoroso e fiel, nós te agradecemos por nos revelar em tua palavra os princípios que nos levam à verdadeira prosperidade. Ajuda-nos a obedecer à tua voz, a confiar em ti de todo o coração, e a trabalhar com diligência e integridade. Dá-nos sabedoria para gerir os recursos que tu nos confias, e ensina-nos a ser generosos, compartilhando com os outros as bênçãos que recebemos de ti. Senhor, nós reconhecemos que tu és a fonte de toda a riqueza e prosperidade. Pedimos que nos conduzas em todos os nossos caminhos, para que possamos glorificar o teu nome em tudo o que fazemos. Que as bênçãos que tu nos concedes sejam usadas para o avanço do teu reino e para abençoar aqueles ao nosso redor. Perdoa-nos por qualquer falta de fé ou desobediência, e renova em nós o desejo de te buscar em primeiro lugar, sabendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Por favor, ajude-nos a levar a palavra de Deus a mais pessoas, inscreva-se no canal, curta e compartilha. Deus abençoe.